Fala aí, galera. Lembra do suporte que eu mostrei pra vocês? Parafusei aqui, certo? Aqui tá o radiador. Aqui tá o radiador, aqui a saída do líquido e a entrada, né? Aqui eu tapei, esse aqui era um radiador de moto, tapei com uma tampa dentro e cola de silicone, pintei, bonitinho. Botei um calço aqui, né? Ficou bem firme, parafusado, né? Fiz um suporte bem bonitinho, pintei tudo. Agora eu vou usar essa mangueira aqui, que é um pouco maior, que eu comprei. Essa mangueira essa mangueira passa por dentro dessa justa, e essa mangueira encaixa justo aqui. Então isso daqui eu vou usar como uma conexão, certo? Em vez de sair, vai para o processador, vai para a placa de vídeo, volta para o reservatório. Antes de voltar para o reservatório, vai passar pelo radiador e daí sim voltar para o reservatório. Esse radiador, depois que tiver o sistema do vidro e tal, da estrutura que eu vou fazer ainda, que vai ser por último, vai ficar fora da circulação de ar desses 4 coolers, certo? Vai ter 2 coolers independentes que só vão ligar acima da temperatura ambiente para auxiliar o compressor. Abaixo da temperatura ambiente eles vão permanecer desligados para não atrapalhar o funcionamento do compressor, não atrapalhar a eficiência dele, né? Já fiz a ligação, aqui ficou um negócio interessante, ó. Por o cano que entra ser menor que o cano dessa intersecção, com a bolinha de ar, né? Interessante, bolinha de ar girando, então não vai causar problema. Aqui também um pouco do ar que fica dentro do radiador sai por aqui e volta pro reservatório. Eu usei aqui, eu melhorei essa isolação com a mangueira, né? Pra ficar bem justo. Aqui essa mangueira, ela tem uma certa folga, ó. Tem uma certa folga dentro. O que acontece? Quando o compressor está funcionando, primeiro não. Quando o compressor está funcionando, ele tem que esfriar o ar que está aqui dentro. Então tem uma pequena perda de eficiência por causa desse espaço vazio aqui dentro. Eu vou passar, eu não tenho agora que chega, mas eu vou passar esparadrapo apertado em todo ele para deixar sem ar dentro, certo? Chegou os outros 2 coolers. Esse daqui eu já tirei a etiqueta, né? Tem que limpar melhor. Eu vou tirar a etiqueta de todos e vou colar num lugar que não vai aparecer, né? Eu peguei uns pregos aqui para colocar na posição, né? Coloco na posição direitinho. Pego o martelo, deixa eu deixar certinho, já marco daí. Aí mesmo. Tem que vir um pouquinho pra cá. Vamos puxar um pouquinho. Aí bem no centro. Vai pegar uma bordinha em cada lado só. Deixa eu marcar. Aí tá marcado, não sei se vocês vão ver, mas marcou. E vou realizar as furações, entendeu? Pra depois fixar com esses parafusinhos aqui. Passei mais um esponjoso enrolado. Deixei bem grosso, tem o esponjoso original e mais esse por cima, né? Pra deixar bem vedadinho. Bom, vou furar aí e depois eu retorno. Já instalei um, né? Preso por baixo, como eu falei. Eu não coloquei os 4 parafusos porque é desnecessário, ficou super firme. A estrutura é de alumínio, né? Então não tem problema nenhum. Botei só 2, certo? Uma dica, pessoal. Todo cooler e tal, tudo que tu sabe que funciona com apito, você pode fazer mesmo novo. O pessoal vai dizer, não, mas ele já vem com o lubrificante certo e tal, pra toda a vida útil. Só que todo mundo quer que a vida útil de um cooler seja eterna, praticamente, entendeu?
Então o que acontece? Esse daqui eu abri para conferir. Aqui diz rolamento. E realmente é rolamento, ele não tem bucha. Ele é um rolamento tipo rolamento de HD, é para durar a vida inteira. Só que, mesmo assim, eu vou dar um pinguinho de óleo, certo? Quer ver? Só um pingo, só uma gota. Uma gota de óleo. Tá vendo lá dentro? Olha lá o óleo. O que acontece? O rolamento é selado, tá? Então, o que acontece? Vai ficar aquela gota ali. Com o aquecimento do sistema, se eu for rodar uns overclock, deixar meio direto e tal, isso daqui vai esquentar, certo? E vai afinar esse óleo, vai diminuir a viscosidade. Então, com o tempo, vamos supor, aos poucos, digamos assim, ali no retentor do rolamento, sabe, entre as duas partes do rolamento, vai passar esse óleo e vai fazer uma lubrificação extra nesse rolamento, aumentando a vida útil para além do que foi projetado, certo? Vamos botar a tampinha aqui e botar o adesivo de volta. Isso aqui pode ser feito com qualquer coisa, certo, galera? Se você for perder a garantia por tirar o adesivo, nem tira, sabe? Agora, se for uma coisa que tu não tem garantia, ou tu tá ciente que vai perder a garantia, ou sei lá o que, né? Pode fazer. É uma coisa simples, tu não precisa desmontar o cooler, tu só tira a tampinha de borracha e bota uma gotinha de óleo e fecha, né? Os cooler 12 volts também são assim. Eu vou fazer com o restante e vou prender o resto. E aí, galera? Os coolers já estão fixados. Esse último deu um probleminha, que ele pegou aqui nessa travessa, ficou meio inclinado. Eu botei uma borracha de vedação, o outro lado ficou certinho, né? E aqui não vai aparecer, aqui vai o velcro, né? Aqui o feltro, né? Aqui embaixo vai o painel, vai ficar escondido, eu vou deixar assim. Bom, por enquanto é isso, galera. Quando eu ligar eu vou filmar pra vocês verem o barulho. Vou dar uma filmada pra vocês verem o barulho.